Mais um mês que chega ao fim e com ele, leituras finalizadas. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar das minhas leituras do mês de outubro. Então, já se prepara, fica confortável e pega seu chá e seu café, que nós vamos falar de tudo aquilo que a gente leu, porque eu quero saber a sua opinião também. Então, deixa nos comentários aqui o que você leu durante esse período aí, e se você gostar do vídeo, considere se inscrever no canal e também deixar um like que você vai me deixar muito, muito feliz. Então, para a gente começar sem mais delongas, vamos para a primeira obra que eu li no mês, que foi Tenkon Cricket, uma obra que é completamente esquecida no churrasco aí por grande parte da comunidade nerd, otaku aí, que consome esse tipo de material aqui, que é um mangá que vai tratar ali de assuntos relacionados à violência, ao crescimento, né, a essa perda da inocência que as pessoas têm no ato de amadurecer. Eu tive a oportunidade de conhecer essa obra aqui no meu podcast, né, o extinto Quarto Elemento Podcast, que agora tem o nome de Beholder Podcast, por uma indicação do Felipe Revulo, que é um grande amigo meu, onde a gente assistiu o filme, né, a adaptação do mangá de Tenkon Cricket e fez uma análise lá. Então, se você é fã do filme, se você quer conhecer um pouco aí da obra, quer assistir o filme primeiro e quer ouvir uma opinião legal, eu vou deixar o link do podcast na descrição aqui, que você pode ir lá e ouvir também, que vai ser uma experiência bem legal para você. Mas do que se trata Tenkon Cricket? Aqui a gente vai acompanhar a história de dois adolescentes, crianças ali, tá naquela parte da transição, né, entre 10, 12, 15 anos ali, e um deles é o Shiro e o outro é o Kuro, que é o branco e o preto, né? E aqui a gente já tem essa dualidade de personalidade, né? Como é o Yin Yang, né? Um deles é um moleque muito inocente, puro, cheio de sonhos, e o outro já tá naquela fase mais trevosa, sinistra, brigão pra caramba, cheio de ódio no coração, e os dois se complementam, né? Porque um tem uma ingenuidade, o outro tem uma maturidade, mas elas acabam sendo conflitantes com o mundo que eles estão, que é a cidade dos sonhos aqui, que é retratada nesse livro aqui. Mas assim, o que mais vai tratar no cerne dessa obra aqui é essa disparidade mesmo, né? Dessa relação do ser humano com a sociedade na qual ele convive ali, e essa questão da gente perder a nossa inocência. A figura do Shiro, que é o branco aqui, é meu personagem favorito, ele é muito cativante, porque ele é uma criança que não se deixou afetar pelo mundo em volta dele. Muito pelo Kuro, né? Que é esse cara que já consegue enxergar um mundo mais preto e branco, e ele toma essas partes pra ele, né? Essa maldade pra ele, essas coisas ruins pra ele, porque ele deixa o Shiro viver no mundo da lua ali. E assim, os diálogos que a gente tem nessa obra aqui, eles são fantásticos. Excepcionalmente os do Shiro, porque ele tem essa ideia mais jovial, essa ideia mais leve, então acaba que ele consegue transmitir umas mensagens muito profundas de uma forma muito leve. Tem uma parte aqui do mangá, eu até marquei, não sou de marcar mangá, mas isso aqui eu fiz questão, que ele tá batendo um papo com um policial, porque em determinado momento aqui da obra eles se separam, né? O Shiro fica sob a guarda de os policiais e o Kuro ele fica ali fazendo outras coisas, né? Eu não vou entrar em spoilers não. E aí assim, o Shiro tem um diálogo com o policial que eu acho assim fascinante, e eu vou ler a parte pra vocês aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando dessa dualidade deles, né? O Shiro, ele é muito aleatório, então ele já começa o diálogo assim: Deus comete muitas falhas. Aí o policial fala com ele: falhas? Aí ele fala: isso. Quando fez o Shiro, eu acho que Deus estava arrependido de ter dado uma boca grandona ao hipopótamo, eu tenho certeza. Ou seja, ele está falando de quando Deus criou ele estava arrependido com algumas coisas. E ele continua. O policial fala: mas o que? Por isso falta um monte de parafusos no Shiro, parafusos na mente. E o Kuro também, falta um monte de parafusos nele. Então aqui ele está dizendo da forma dele que quando Deus criou eles, ficou faltando parafusos na cabeça deles ali. Aqui o motivo que ele coloca é que Deus estava arrependido de ter dado uma boca muito grande para o hipopótamo, né? E aí o policial continua: Deus falhou na hora de criar o Kuro também? E aí o Shiro responde: sim, mas o Shiro tinha todos os parafusos que faltavam no Kuro. Cara, isso aqui pra mim é de uma genialidade absurda, porque ele tá dizendo claramente que as partes que são falhas nele, ele consegue complementar no outro. Ou seja, todos os parafusos que faltam no Kuro, o Shiro tem. E todos os parafusos que faltam no Shiro, o Kuro tem. Então eles se completam. E essa obra me fez pensar muito nessa relação de como tem algumas pessoas na minha vida hoje que elas complementam algumas coisas que eu tenho e como eu posso ser útil também para complementar a vida de outras pessoas, né? Fazendo essa troca aí. Existe muito nas nossas relações, na forma que a gente enxerga o mundo, só que a gente às vezes perde esses nuances aqui. E esse livro me reconectou muito com isso, né? Principalmente na minha relação com a minha família, com os meus amigos mais próximos aqui, de ver coisas que, assim,
os parafusos que faltam em mim, sabe? Porque eu sei que eles têm bastante deles. Então, assim, foi uma obra maravilhosa, ficou muito comigo. E assim, eu só acelerei a leitura dela porque chegou um petardo aqui pra mim, né? Como diz os caras do Pipoca Nanquim. E aí, eu finalizei Tem com Cricket e entrei de cabeça na coleção IDW de Tartarugas Ninja, que tá saindo no Brasil pela editora Pipoca Nanquim. E assim, obra magnífica, Mestre Splinter na capa, coisa linda de se ver, isso aqui é maravilhoso. A história vai dar sequência, né, ao primeiro volume, que é esse volume que tá aqui, e vai seguir as histórias aqui, expandindo o mundo de uma forma real, não é abstrato que eu tô falando aqui, porque ele vai trazer viagem multiversal, alienígena, portal, teletransporte, vai entrar naquela parte mais sci-fi das Tartarugas Ninja, né? Eu falei no primeiro volume que era muito da história de origem, recontada, um pouco mais mística, né? Porque envolve aquela questão ali de reencarnação das tartarugas e tal. E aqui a gente já entra no bro science total, né? Aquela ciência de quadrinho que a gente tá ligado que não faz sentido nenhum, mas ela funciona porque são quadrinhos. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque eu já falei dessa obra aqui num vídeo dedicado no canal, também vou deixar o link aqui na descrição para que vocês queiram assistir também. Tá aí a minha recomendação e eu acredito que eu vou fazer um para cada volume de Tartaruga Ninja que sair, porque é uma obra assim que eu tô curtindo muito. Então, se quiser uma opinião mais detalhada, link na descrição aqui, você pode ver e você pode adquirir também se quiser comprar com o meu link aqui, vai ser bem legal, que dá uma moral para mim, beleza? Vou deixar aí. A terceira leitura do mês, cara, foi uma leitura muito peculiar, porque foi desse livro aqui, que ele é um roteiro. Na verdade, o nome é bem grande, né? Que é o seguinte: Irmão do Jorel apresenta Steve Magal e Lara contra o aquecimento global brutal. Esse livro aqui, ele tem o roteiro do filme, do novo filme, né, do Steve Magal ali, com a Lara do mundo do Irmão do Jorel, e eu não assisti o filme ainda. Então eu tive a oportunidade só de pegar o livro e ler. E é muito da hora você ter contato com esse tipo de obra aqui, porque eu, assim, eu sou apaixonado com cinema, né? Até falei que eu tenho podcast e tal. Só que eu não estudei cinema, não tenho nenhuma noção, nunca tinha pegado o roteiro e tal para poder estudar, enfim. E aqui a gente tem o roteiro todo delimitado ali, como é entregue para as pessoas que vão fazer o filme, né? E como eu não vi o filme ainda, então para mim foi uma experiência muito foda de ter que imaginar as cenas, né? De ter a construção ali por base na descrição, de ter os diálogos. Eu não tenho talento nenhum para voice acting, então só de imaginar eu tentando fazer essas vozes aqui dos personagens com base no que eu conheço, foi uma experiência muito foda e assim, foi um presente esse livro aqui, né, de um amigo que me deu. Então foi uma experiência legal, muito por ser algo diferente do que eu li, ser algo de um mundo que eu sou apaixonado e por ser um presente de alguém que eu gosto tanto, né, ainda mais depois de ter lido ali o Take on Cricket, né, que deixa a gente mais emotivo para esse lado. Então assim, foi uma baita experiência legal, recomendo muito. Eu sei que a Dark Side tem um livro assim também, que é do filme do Sexta-feira 13, né? Eu até pensei em adquirir também, porque eu gostei dessa experiência de ter contato com o roteiro, de entender como é que é por trás das câmeras ali. E agora eu tenho que ver o filme também para ver se eu vou me divertir tanto com o filme igual eu me diverti com o livro. E para finalizar o mês, né? A minha leitura mais tradicional de todas aqui, que é Spawn. E esse mês eu li o Spawn Origins volume 14 e o volume 15. Falei certo? Falei certo? Falei 14, 15. E assim, eu não vou render muito sobre isso aqui também, porque eu tive a brilhante ideia de fazer um vídeo de experiência de leitura do Spawn Origins volume 1 até o volume 15. Tô trabalhando no roteiro desse vídeo, porque assim, são 100 capítulos, né, de Spawn aí para poder resenhar. Então vai ser um processo bem complexo, mas acredito que na semana que vem, dia 10 do 11 agora, esse vídeo vai estar disponível para vocês aí também. Mas assim, Spawn é aquilo, né, velho? É uma vibe de terror absurda, trecheira violenta, e nesse momento aqui do quadrinho, nesse capítulo 14, capítulo 14 não, né, o Origins 14, é quando o Spawn ele assume a ruptura dele na guerra de peões que está acontecendo ali. Então ele não quer mais responder ao inferno, né, porque se você conhece a história, você sabe que o Spawn, ele é o soldado do inferno, e ele também não quer ideia nenhuma com o céu, velho. Ele se torna um agente independente e fala: eu vou agir segundo as minhas próprias regras. E isso é maravilhoso, porque a gente tem um Spawn mais livre e a gente tem o céu e o inferno meio que tentando entender o que está acontecendo, porque o Spawn deu o dedo do meio para os dois e está vivendo sozinho ali. E ele é importante para a batalha que vai existir ali entre o céu e o inferno, né? Então é um quadrinho que ele começa a caminhar para um momento mais apoteótico aqui, que vai ser concluído, né, na outra edição, que é na edição do volume 15, concluído assim, né, vai começar a trabalhar porque Spawn tá em origem até hoje, tá em origem, né, tá em, caramba, fugiu a palavra,
tá em desenvolvimento até hoje, já tá no volume 300, no capítulo 300 aí. Caramba, esse negócio de HQ é foda, porque é volume, capítulo, saga, é foda. Mas enfim, tá no capítulo 300, né? E aqui eu tenho só até o 100, então tem muita coisa de história para poder ler ainda. Mas se você quiser entender em detalhes tudo que é do universo de Spawn, eu devo lançar um vídeo aí bem grande daqui a uma semana, que é falando da experiência de leitura com Spawn capítulo 1 até o capítulo 100, que é o Spawn Origins volume 1 até o volume 15, viu? É um pouquinho complicado, mas é isso. Lembrando que o link de tudo que eu recomendei, tudo que eu resenhei aqui, vai estar aqui na descrição. Eu posso... Talvez tenha concluído que a gente não tenha, porque eu lembro que ele estava esgotado, apesar de ser a obra que eu falei com mais carinho e mais afeto aqui. Mas eu espero muito que, se você não achar para comprar, assista o filme pelo menos e escuta o podcast aí, que vai ser uma experiência legal para você. Eu acho que é isso por hora. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, recomendo que você se inscreva no canal. Deixa um comentário também pra gente saber o que você tá lendo, o que te empolgou para você poder ler também. E se você quiser, pode clicar nos links abaixo aqui para você poder conhecer melhor o trabalho também ali que eu falei de Tartaruga Ninja, etc. E também em breve sobre Spawn, beleza? Brigadão, um abraço para você aí, que seu mês de novembro seja maravilhoso, espetacular, incrível, porque eu sei que você merece, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.